queira abrir a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus. Obrigado, meu pastor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mateus capítulo de número 3. Mateus capítulo de número 3. Versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17. Deus abençoe o pastor Bertier, a pastora, por mais uma vez me franquear a oportunidade de estar aqui nessa casa, fazer uso do microfone, desse altar. É um grande privilégio. Muito obrigado, pastor, pelo grande privilégio que o Senhor me confia aqui, que é o microfone dessa casa que é tão abençoada. Pastor Wendel, Deus abençoe o senhor. Muito obrigado por me confiar mais uma vez a oportunidade de estar cooperando com o lindo Congresso da Umada. Deus abençoe todo o coral, Raquel, família, líderes, ministério. Deus abençoe. Paulinho, que é uma bênção de Deus. Eu sempre digo que Salomão tinha Asaf, nós temos o Paulo. Deus abençoe Paulo, Deus abençoe o pastor Amós, Deus abençoe toda a banda. E me perdoe aqui, é que eu estou elétrico, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Então não vai dar para ficar com muita formalidade não. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Um abraço ao meu amigo, meu irmão, pastor Estevão, que está lá em Portugal com o pessoal ligadinho, mandou uma mensagem aqui. Deus abençoe pastor Estevão, meu irmãozão. Glória a Deus. Todos que acharam, digam amém. Amém. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, glória a Deus. Antes de se assentar ainda sobre os seus pés, diga comigo assim: o céu se abriu, o Espírito desceu, e o Pai bradou. Agora para alguém que está do teu lado, diga assim: o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai bradou. Degraus de um avivamento. Quantos acreditam que nós vamos terminar o Umada 2025 debaixo dessa glória? Pode se assentar. Se é pentecostal, faz o barulho. Eita glória. Pastor Sinomar, príncipe, Deus abençoe o senhor, respeito total ao seu ministério, aquilo que o senhor carrega. O senhor é um homem de Deus. Glória a Deus. Um desafio muito grande falar depois do senhor aqui, viu? O senhor é uma bênção de Deus. Queridos irmãos, olhem para cá. Serei o mais taxativo possível. Nessa noite nós estamos diante de um texto que tem tudo a ver com aquilo que é o início do ministério público do Senhor Jesus. Eu amo Jesus. Eu sou vidrado na sua biografia, eu sou linkado, conectado a tudo que diz respeito à pessoa de Jesus, pois como pregador pentecostal, eu acredito que a fé pentecostal ela é cristocêntrica. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus breve vai voltar. Estas são as colunas da fé pentecostal. Por isso eu tenho, nesta pouca empreitada do meu ministério, procurado me envolver com tudo que se diz respeito à sua biografia, suas obras, seu ministério, seus milagres, suas mensagens. Todos os seus passos são pedagógicos. Tudo que o envolve, tudo que está linkado à pessoa dele. A Bíblia é cristocêntrica. Tanto as páginas verotestamentárias como nas páginas neotestamentárias, Cristo Jesus é a centralidade de toda a Bíblia. Para tanto, nesta noite eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós acabamos de ler e que nos traz à memória a priori o Senhor Jesus indo até o Jordão para ter com João, e diz o texto, para ser batizado pelo mesmo. Algumas coisas nós precisamos resolver, ainda que de forma sintetizada, mas como guisa introdutório eu preciso destacar alguns pontos. Primeiro, Jesus não vai a João para ser batizado pelo mesmo, no afã de se arrepender de alguma coisa, já que Jesus nunca pecou. Jesus é santo. E Lucas capítulo 3, verso 3 diz que o batismo de João
é um batismo de arrependimento. Mas nós precisamos entender isso daqui para que não fique nenhuma confusão na mente daqueles que me ouvem, já que Jesus, na verdade, vai até João para ser batizado pelo mesmo no afã de se assemelhar, se igualar a todos aqueles a quem ele haveria de salvar. Isso está muito bem resolvido no próprio diálogo entre Jesus e o próprio João. Mateus 3,14, o João se levanta e diz: não é o Senhor quem tem que vir a mim para ser batizado, mas sou eu quem tenho que ir ao Senhor e ser batizado pelo Senhor. Jesus no verso 15 toma a palavra e diz: não, João, por agora tem que ser assim, para que se cumpra toda a justiça. Paulo faz a exegese disso daqui e aplica, quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, quando diz que Jesus não conheceu pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías capítulo 53, versículo 6, o texto diz que Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Jesus é o bendito, que se fez maldito, para nos resgatar da lei da maldição. Ele é santo, se fez pecado. É aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, dizendo que mesmo ele sendo Deus, tomou a forma humana. É o que João escreveu no Evangelho, capítulo 1 e o versículo 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Habitou em língua grega é tabernaculou, é tabernacular, é mudar de endereço. Ele deixou toda a sua glória, os privilégios que tinha do lado do Pai, para vir aqui e se igualar a nós, se assemelhar a nós. Logo, quando ele vai até João para ser batizado, esta é a ideia do seu batismo: se assemelhar, se igualar a todos aqueles a quem ele haveria de salvar. Logo, que ele é batizado por João, ele sai das águas do batismo. O texto diz que agora o céu se abre. E só Lucas dá um detalhe importantíssimo que nós precisamos destacar. Mateus não dá esta referência. Marcos não dá essa referência. João não dá esta referência. Apenas Lucas diz que quando ele sai das águas, ele ora. O texto diz em ação contínua. Estando ele orando, o céu se abriu, o Espírito desceu, o Pai bradou. E o que foi que o Pai bradou, pastor? Este é o meu filho amado. Não é a mensagem ainda, mas como guisa introdutória, deixa eu destacar algo. Ele orou e o céu abriu. Isso daqui abre um indício para uma afirmativa. Qual, pastor? O que abre céu não é louvor. O que abre céu não é visão. O que abre céu não é revelação. O que abre céu não é nem a palavra. O que abre céu ainda é oração. Não tem céu fechado para quem ora. Não tem céu fechado para quem ora. Vou repetir quantas vezes necessária. Não tem céu fechado para quem ora. Não tem céu fechado para uma igreja que ora, para um pastor que ora, para um homem de Deus que ora, para uma mulher de Deus que ora. O segredo ainda está na oração. Como pregador, eu até posso orar sem pregar, mas não dá para pregar sem orar. O segredo ainda é a oração. Charles Haddon Spurgeon certa vez foi perguntado por alguém qual era o segredo do seu ministério, e ele disse: eu trabalho de joelhos. E ele conclui dizendo: vale mais os meus joelhos no chão do que toda a minha biblioteca. Ainda o que faz a diferença é a oração. Um dia perguntaram para Dwight Lyman Moody: o senhor deve orar muito para ganhar o tanto de almas que o senhor ora. Ele disse: eu não oro 15 minutos, mas também não fico 15 minutos sem orar. Nesta última hora, o Espírito de Deus está fazendo um apelo: que se levante uma geração de oração. Oração, oração. É muita performance e pouca oração. É muita palavra bonita e pouca oração. É muita palavra... Oh glória, estou sentindo Deus aqui. Levante a mão quem acredita nesta palavra e dá glória para Deus aqui. Oh glória. Como não existe avivamento sem Bíblia, vem comigo. Por quê, pastor? Porque ele ora, o céu se abre, o Espírito desce, o Pai brada. E o que o Pai bradou, pastor? Este é o meu filho amado. Quem lê Bíblia sabe que depois disso tem ação contínua. Já cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Porque todo crente cheio do Espírito Santo é um forte candidato para ser levado ao deserto. Jesus vai ao deserto quando está cheio do Espírito Santo.
é tentado na tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Satanás quer dar espetáculo. Satanás quer dar showzinho. Jesus não trabalha com show. Jesus não trabalha com espetáculo. Jesus trabalha com o que está escrito. Jesus abriu a Bíblia e recitou textos da palavra. Satanás caiu por terra. Jesus venceu ele nas 3 esferas da tentação. O mesmo Espírito traz ele de volta para a Galileia. Na Galileia ele vai à sinagoga. Na sinagoga alguém pega o livro da lei e coloca na mão dele. Ele achou o que estava escrito a respeito dele na profecia de Isaías, no capítulo 61. Quando ele termina de recitar o texto, ele se assenta. Há uma expectativa, todos estão olhando para ele. O texto diz que ele toma a palavra e diz: hoje se cumpriu esta palavra. Nas entrelinhas ele já está se declarando Messias e mostrando para o que ele veio. É por isso que a ira dos religiosos se acendeu. Alguém pega ele, leva para cima do monte do precipício, tenta matar ele, jogando ele morro abaixo. Mas abriu-se uma lacuna no meio da multidão e Jesus escapou. Se Nazaré fechou as portas para Jesus, Jesus foi dar lugar para Deus em Cafarnaum. Porque a obra de Deus ninguém pode parar na vida daqueles que têm uma chamada. Glória, vou repetir, ninguém para aquele que tem uma chamada. Já vou liberar, não vai dar para fazer rodeio. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Se fecha uma porta aqui, Deus abre outra ali. Se fecha aqui, Deus abre ali. Se não deixa aqui, Deus deixa, faz ali. Por quê, pastor? Porque Deus ainda é dono da igreja. Deus ainda é dono da obra. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Eu estou profetizando de olho aberto para quem tem glória. Nesta última hora da igreja, não tem barreira que vai conseguir se manter de pé diante daqueles que têm uma chamada da parte de Deus. Vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, e quem acredita nisso glorifica o nome do Senhor. Pastor Matias, e aí? E aí? Que nós poderíamos falar das glórias da sua chamada, das glórias do seu ministério. Pastor Wendel, nós poderíamos pregar os seus últimos 3 anos e meio e falar da glória da sua chamada. Charles Haddon Spurgeon escreveu acerca dos 35 milagres operados por Jesus. É claro, aquilo que está dentro do canão bíblico registrado pelos evangelistas, porque João abre um precedente para afirmar que foi muito mais, a ponto de, no capítulo 21, versículo 25 do Evangelho, dizer que não tem livro no mundo que foi capaz ou é capaz de comportar todas as obras operadas por ele. Se nós fôssemos pegar esta estrada, teríamos uma longa estrada para caminhar. Mas como não é a mensagem, o Espírito Santo falou comigo que eu pregaria no encerramento desta festa para moço que tem chamada, moça que tem chamada, jovens que têm chamada da parte de Deus e que precisam entender que antes de Deus fazer que essa promessa se cumpra na sua vida e que você exerça a chamada que Ele te confiou, tem etapas, tem fases para viver. Não dá para furar, não dá para queimar etapa, não dá para furar fila. Se você pegar os primeiros 30 anos da vida de Jesus, foi se preparando, e se preparando para pregar apenas 3 anos e meio. Isso é tão Bíblia, isso é tão doutrinário, tão teológico, tão bíblico, que Levíticos ou Números capítulo 4 versículo 47, o texto diz que os levitas começavam a exercer o seu ministério quando tinha 30 anos de idade. Ezequiel capítulo 1 versículo 1, o texto diz que quando Ezequiel começou o seu ministério profético, ele tinha 30 anos de idade. Quando Davi recebeu a unção na cabeça, tinha 17 anos de idade. Mas não senta no trono com 18, com 19, com 20, mas é com 30. Quem conhece sabe que quando José sonhou, José tinha apenas 17 anos de idade. Mas não viveu o sonho com 18, 19, 20, mas foi com 30. Por quê, pastor? Porque dentro da perspectiva judaica, 30 anos está falando do ano da maioridade. Está falando do ano da maioridade. E escute isso daqui, e me confronta muito o que eu vou falar agora. Por quê, pastor?
Porque Jesus esperou 30 anos para pregar só 3 anos. Sabe qual é o problema da minha geração? A gente quer se preparar um mês para ter um ministério de sucesso de 30 anos. Nunca, não dará certo. Jesus teve paciência, esperou, cumpriu toda a agenda que o Pai estabeleceu para ele viver, para que ele tivesse um ministério de excelência. Não dá para furar fila. Eu sei que eu estou pregando a uma geração que está no contexto do imediatismo, pragmatismo. Nós somos a geração fast food. Nós pedimos aqui, queremos receber ali. Ninguém mais tem paciência de esperar. Ora, mas quando se trata de chamada, quando se trata de ministério, ministério não é fruto de 30 segundos de rios, não é fruto de 15 segundos de stories. Ministério ainda é joelho no chão, é boca no pó. Ministério ainda é intimidade com Deus. Glória, Uramaia. Tô sentindo de pregar para quem tem glória na boca. Tem alguém aqui ou não? Não dá para queimar etapa, não dá para furar fila. Glória, eu vou sintetizar e já fechei até a minha Bíblia. Por quê? Porque no nascimento de Jesus já está aqui o indício do que é uma chamada que nasce no coração do Eterno. Por quê? Porque o maior termômetro é que quando a chamada é de Deus, ao nascer incomoda. Incomoda, 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 mexe com algumas coisas. Irmã Raquel, Jesus nasceu, mexeu com o céu. Por quê? Porque anjos celebravam de um lado. Minha pastora mexeu com a terra. Sabe por quê? Porque pastores glorificavam de um outro lado. Só que mexeu com o inferno também. Por quê? Porque o Herodes ficou perturbado. E aquela perturbação do Herodes não é só física, já é uma ação demoníaca. O mundo espiritual já fez as contas. O inimigo já está na expectativa. O menino da profecia de Gênesis 3,15 acabou de nascer. Só que como Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27, que Jesus é um segredo do Pai, não havia sido revelado ainda, estava em oculto, pastor, era um mistério, ninguém sabe quem é. É por isso que o Herodes, quando perguntou para os magos acerca do tempo que a estrela apareceu e da geografia que o menino havia nascido, fechou-se a conta. Belém apareceu tal tempo, já sei. De 2 anos para baixo manda matar todo mundo. Sabe qual é a ideia? Pegar o menino pelo meio do caminho. Agora o que eu vou falar é tão forte que se não der glória a Deus está ruim. Por quê? O Herodes até procurou um menino para matar. Só tem um problema. Qual, pastor? Deus escondeu o menino. Estou pregando para alguém que tem chamada, mas está escondido. Tem ministério, mas está escondido. Tem unção na cabeça, mas está escondido. Estou pregando para alguém que tem óleo de Deus na vida, mas está escondido. Estou pregando para gente que dá para estar vivendo a chamada, mas está escondido. Estou pregando para alguém que tem ministério, mas está escondido. Já era para estar vivendo o que Deus falou que vai fazer na tua vida, mas está escondido. Você não está entendendo nada, mas o Espírito de Deus está testificando no meu espírito a palavra. Eu estou te escondendo. Eu estou guardando a tua identidade. Eu estou preservando a tua imagem. Tem Herodes perturbado querendo matar o menino, porque esta é a estratégia antiga de Satanás: matar quem tem chamada no ninho. Só tem uma coisa, Satanás: pode procurar até quando quiser. Se Deus escondeu, não tem capeta que acha. Se Deus escondeu, não tem linguarudo que acha, não tem fofoqueiro que acha, não tem covarde que acha. E aí só vai dar glória quem gosta de Bíblia. Por quê, pastor? Está no texto. O quê? Mateus e Lucas filosofaram.
Filosofou, pastor? Sim. Mateus escreveu que Herodes morreu. E Lucas, pastor? Escreveu que Jesus crescia. Vou filosofar. Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus se fortalece. Herodes morre, Jesus prega a palavra. Com 12 anos, ele aparece novamente. Aonde? No templo. E o que ele está fazendo, pastor? Falando a palavra. Quem ouve ele, fica maravilhado. Se na época, pastor Sinomar, príncipe, se na época, meu amigo, tivesse no celular, alguém ia bater um fio pro doutor Gamaliel e iria dizer: doutor, tem um menino aqui que é o fenômeno, hein? Quantos anos tem? 12 anos. Mas fenômeno por quê? Tudo que ele fala a gente não sabe. É lindo e cheiroso. Lindo e cheiroso. O meu Jesus é bom demais. Só que o problema é que tudo que a gente fala, ele sabe. Quantos anos tem? 12. Por quê? Porque quando Deus quer usar, não olha para a idade. Quando Deus quer usar, não olha para tamanho. Quando Deus quer usar, não olha para classe social. Quando Deus quer usar, não olha para cor. Para Deus não importa a tua conta bancária. Para Deus não importa se você sabe ou se não sabe. Se conhece grego, hebraico, aramaico ou latim. Ou se não sabe nem escrever o seu próprio nome. Pastor, fundamenta, ela vai. Porque sem Bíblia não dá. Joás com 7 anos é rei de Judá. Josias com 8 anos é rei de Judá. Timóteo com 17 anos é pastor de Éfeso. Tito com 19 anos é pastor de Creta. Davi com 17 anos arranca a cabeça de gigante. José com 17 anos tem sonho profético. Pastor, o que Deus precisa é só de um coração que esteja aberto. Levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua mão. Levante a tua mão e segure ela lá em cima. Quem tem glória na boca, por 1 minuto. Vai descer uma unção sobre a vida daqueles que Deus está chamando. Estou sentindo o Espírito Santo chamando. O Espírito Santo está chamando. Começou. O Espírito Santo está chamando. Oh glória! Eu estou debaixo da autoridade do nome de Jesus. E a palavra que está na minha boca é esta: eu vou marcar a noite de encerramento da Almada como a noite do alistamento espiritual. Seja cheio da glória dele aqui agora. Só tem um detalhe, pergunta qual? Não, grita, quem gosta de Bíblia grita, 1, 2, 3. Alguém que olhava o menino com 12 anos falando daquele jeito dizia: vai explodir. Só que aí vem Deus, querido pastor Clarimundo. Vem Deus e esconde o menino. Sabe quantos anos o menino ficou escondido? 18. Tá vendo? Gente que vai para a escola dominical, curso de ensino, estuda teologia. É isso mesmo. Que a gente, a geração do avivamento, tem que ser com Bíblia. 18 anos o menino ficou escondido. Sabe quem escondeu ele? Deus. Porque pode ter unção, mas se Deus esconder, ninguém acha. Pode pregar bem, mas se Deus esconder, ninguém acha. Você pode ser vaso, pode ser profetisa, pode ser do manto, mas se Deus esconder, ninguém acha. Agora segura aí para dar glória. Por quê, pastor? Porque é pedagógico. Pedagógico. Sabe por quê?
Porque se Jesus, sendo Jesus, ficou no anonimato, imagina nós. Em um mundo de tamanha exposição da internet, onde todo mundo se esforça para aparecer, Deus está dizendo: calma. Na hora certa eu te apresento. Na hora certa eu vou gritar o seu nome. Porque me perdoe o meu português chulo. E não me tenham como grotesco, por favor, porque eu não faltei na lição da ética. Mas não precisa fazer maracutaia. Deus ainda tira sonho. Deus ainda dá sonho a Faraó. Deus ainda tira sono de homem. Quando chegar o tempo, não precisa tocar trombeta. Quem fala de você é o próprio Pai. Agora eu não gosto de fazer isso, mas catuca quem está do lado, até porque pentecostal muito educado fica feio. Catuca quem está do lado e diga assim: dê glória que papai vai gritar o teu nome. Diga para ele. Não, eu sei que você é goiano, mas manda o nordestino aí, vai lá, rocha. Diga assim, ó, Painho vai gritar o teu nome. Painho vai gritar o teu nome. Painho vai gritar o teu nome. Quem acredita nisso? Só que são 18 anos de anonimato. E eu poderia, meu amigo, destacar pelo menos 15 versículos que dar indício para pensarmos que Jesus viveu nesta época em Nazaré, aos cuidados dos pais. Inclusive o texto abre dizendo assim, ó: e era-lhe submisso aos seus pais. Porque Jesus não é um avatar não, irmão. Jesus é igual a nós, matéria. Aqui, o que distingue ele do contexto social da sua época é a sua chamada, sua missão. Você entende? Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em tudo. Isso é Bíblia, gente. Paulinho, ele foi tentado em tudo e em todas as coisas. Só que esses 18 anos de anonimato, eu acho que não vai sair glória a Deus, mas eu tenho que mandar. Eu tenho que ser fiel. Eu vou ter que ser fiel. Sabe por quê? Porque a expressão o carpinteiro dá a ideia de que nesta época ele aprendeu a profissão do pai. Jesus trabalhou. Até porque tem uma frase judaica que diz que o pai que não ensina o seu filho a ganhar o seu próprio pão, ensina ele a roubar o pão do outro. Então o menino desde criança já é doutrinado, ensinado. Jesus não fez mágica não, Jesus trabalhou foi muito. Porque tem gente que diz que tem uma chamada, mas acorda 2 horas da tarde, come 10 pão com manteiga, toma todinho até fazer o bigode, e ainda diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Se tem chamada, vai ler Bíblia. Se tem chamada, vai ensaiar. Se tem chamada, vai orar. Vai fazer a faculdade, vai estudar. Já já Barnabé te acha. Vai se preparar, o tempo chega. E aí eu poderia contar o meu testemunho aqui, mas não vim contar testemunho não, vim pregar a Bíblia. Eu só quero fechar aqui, por quê? Porque com 30 anos ele apareceu. Aonde? No Jordão. Tá tendo o que lá, pastor? Um culto. Ele foi para pregar? Não. Por quê, pastor? Porque já tinha um pregador. Quem era o pregador, pastor? João. O Batista. Pastor, e o culto era onde? No templo? Não. O púlpito do pastor João era o deserto. A mensagem do pastor João: arrependei-vos.
E Jesus, pastor, está no meio da multidão. Você já parou para pensar? Imagina Jesus em um culto e não é ele o pregador. Sabe por quê? Porque até aqui ele está nos ensinando. Qual é a palavra, pastor? A unção não está no microfone. A unção está em você. Porque tem gente que só fica espiritual com o microfone na mão. Tem gente que só dá lugar para Deus quando pega o microfone. Mas aqui não é clube social para se aparecer. Aqui não é programa de Raul Gil. Deixa eu mandar logo, lá vai. Aqui não é programa de Raul Gil para ver quem tem mais talento. Aqui não é programa de The Voice Brasil para ver quem prega melhor, canta melhor. Aqui tudo é dele, por ele, para ele. Quem pode abrir a boca para adorar? Vai pegar fogo isso daqui. Quem é do glória vem, quem é do glória vem. Quem é das línguas estranhas vem. Tenta segurar, vai. Pegou. Pega. Glória. Isso é poder de Deus com a exposição bíblica. Quem nunca falou em línguas, seja batizado com o Espírito Santo. Agora. Glória. E catalamachandalamaia. Isso é um mata. Essa juventude não está pulando na Sapucaí. Essa juventude não está pulando no Aipim. Essa juventude não está em bloquinho de carnaval. Aqui é poder, aqui é glória, aqui é unção. Receba. Uricalamaya, Irimiramaxara Macandaramahaya, Iquiliamachurimihaia. Oh glória, aumenta o barulho de glória, sobe o nível, sobe. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Ore na língua da sua nação original. Glória. Pode tirar o pé do freio. É o encerramento da festa. Glória. Ei, nome de Jesus. Receba. Alabacalabacandarabacandarabahaia, Irabacalabachandarabahaia, Uricalabacharabacandarabahaia, Orabalabacheribicarabahaya. Oh glória. Já vou passar pro meu amigo Paulo, mas eu quero orar com vocês aqui agora. Quem está sentindo a glória de Deus aqui? Quem está sentindo a glória de Deus aqui? Oh, ele está aqui. A unção de Deus está em Anápolis. Nakamunchapacamanahas. Halabacandaramahaya. Oh meu Deus do céu. Eu estava pregando o pastor Bertier alguns dias atrás na nossa sede lá no Braz.
E eu me lembro como se fosse hoje, antes do nosso bispo, o bispo Samuel Ferreira, passar o microfone para mim. Ele foi e me disse: meu filho, pregue sobre o Espírito Santo. Deixa Jesus trabalhar. Nós precisamos de jovens batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós estamos nas portas do arrebatamento. Nós já estamos às portas de um grande cataclisma mundial. Eu não sei o que está vindo pela frente, se pandemia, epidemia, eu não sei que demônio estão se preparando por aí. Eu só sei de uma coisa: quem tiver comunhão com o Espírito Santo vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Glória. Levante as mãos o mais alto que você puder. Que lindo, gente. Que lindo, gente. Que lindo. Filma isso. Tira foto disso. O Brasil precisa saber que aqui não é quarta-feira de cinza, pastor Amós. Pastor Amós, pastor Paulo, aqui não é quarta-feira de cinza. Isso daqui é Levíticos capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pega! Pega! Pegou, 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 tenta segurar, vai, tenta segurar, tenta segurar, tenta segurar, tenta segurar, tenta segurar, pega, 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 em nome de Jesus de Nazaré, seja cheio agora. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.